Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o ciclo vigília-sono. Eu vou falar mais a fundo sobre o sono, mas para a gente entender sobre o sono, nós precisamos entender sobre a vigília também, porque o sono é um processo ativo e ele é ligado funcionalmente à vigília. E a vigília e o sono, ele compõem o nosso ciclo, que é o ciclo vigília-sono, que nos seres humanos é circadiano. O que isso quer dizer? Que o nosso ciclo ele se renova em cerca de 24 horas, tá? Cerca porque ele pode ir de 20 até 28 horas, tá ok? Nosso ciclo circadiano vigília-sono. Então, ok, primeiramente vamos entender então onde que esse ciclo é gerado. Esse ciclo circadiano ele vai ser gerado pelos núcleos supraquiasmáticos, que está representado aqui nessa imagem. Esse núcleo, além de outras funções, ele é um núcleo sensitivo, tá? E faz uma comunicação quase que direta com essa área pré-óptica aqui, recebendo impulsos visuais também. Então, uma das principais funções desse núcleo é a sua função sensitiva, tá? Ativando e fazendo as manutenções fisiológicas do nosso ciclo circadiano. O que a gente pode fazer uma conexão com os Zeitgebers, que na verdade são o que nós chamamos de sincronizadores do nosso ciclo. Como que isso pode ficar mais claro? Os Zeitgebers, um deles é o fator claro-escuro, ou seja, através das mudanças ambientais, eu vou ter um sincronizador que vai influenciar esse núcleo supraquiasmático para gerar o nosso ciclo circadiano. Por exemplo, daí eu vou ter um outro Zeitgeber que vão ser arrastadores desse ciclo que a gente tem do claro e escuro. Vamos supor, quando a gente viaja para um lugar muito longe, por exemplo, viajar daqui para o Japão, a gente vai ter aquele efeito que é o efeito jet lag, que a gente vai levar um certo tempo até se readaptar nesse novo ambiente que a gente está para, digamos, fazer um novo ciclo circadiano, né? A gente vai se adaptar àquele ciclo. É esse mecanismo que, basicamente, é claro, né? É esse mecanismo fisiológico que ocorre nesse processo de ativação do ciclo circadiano do sono e da vigília, tá ok? Então vamos falar um pouquinho da vigília. A vigília é o nosso estado de alerta, né? O nosso estado de consciência, e suas principais características vão ser a ativação cortical, certo? A desincronização, que eu expliquei no meu vídeo aula sobre ondas cerebrais, tá? E a ativação sensorial motora, basicamente. Atualmente, a gente tem que a nossa vigília, a sua manutenção, a sua ativação, ela vai depender de diversas estruturas neurais que vão constituir redes, tanto ascendentes, né, que vão atingir o nosso córtex cerebral, quanto descendentes, que podem se comunicar com a medula, estimulando a ativação sensorial e motora. Essa fisiologia de manutenção da vigília vai envolver o quê? Vários elementos, tá, que estão nas regiões do tronco encefálico, tálamo, hipotálamo, prosencéfalo basal, ok? E vão envolver também diversos neurotransmissores, moduladores, tá, mediadores químicos. Então, vigília, né, já falei aqui sobre ativação cortical, desincronização, redes ascendentes e descendentes. Ok, uma das áreas de manutenção da vigília vão ser os sistemas de ativação da vigília localizados no tronco encefálico. Nessa região eu vou ter o SARA. O que significa SARA? É o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Eu vou explicar agora o que é a formação reticular. Então, aqui nessa imagem, eu tenho representado o núcleo do tronco encefálico do sistema reticular ativador. O que é esse sistema? O que é essa formação reticular? Nada mais é do que um agregado de neurônios, tá? E esse agregado ele é heterogêneo. Esses neurônios eles vão ser separados por uma rede de fibras, tá? Fibras nervosas, e essa formação vai ocupar a parte central do tronco encefálico, como vocês podem ver na imagem.
tá ok? Esse agregado de neurônios, eles vão constituir, vão se constituir em vários núcleos, que são os núcleos da formação reticular, tá? Então, agora que a gente já entendeu o que é a formação reticular, a gente já pode dizer que são esses neurônios que formam esse núcleo reticular, essa formação reticular. Eles é que vão projetar, tá, para várias áreas do nosso cérebro para fazer a ativação dessas áreas. Tá? Vão se projetar para diversas áreas do nosso córtex cerebral e produzir a ativação cortical. Tá, ok? Então agora a gente já pode entender basicamente como que funciona a manutenção da vigília. Eu vou ter um centro, tá? E nesse centro eu vou ter neurônios que vão se projetar para várias áreas do nosso cérebro, promovendo essa manutenção, essa ativação de várias áreas. Tá, ok? Então, pessoal, a maioria dos neurônios que vão compor o SARA, né, o sistema reticular ativador, eles vão utilizar aminoácidos excitatórios, tá? Quais deles? O glutamato, principalmente, o aspartato, tá? Como seus neurotransmissores. Então, a maioria das células, né, do SARA vão sintetizar e liberar glutamato em grande quantidade durante aí a vigília, tá ok? Um número menor de células desse sistema vai sintetizar o que a gente chama de ácido gama-aminoburídico, que é chamado de GABA, tá ok? Os neurônios da formação reticular, né, eles vão inibir as populações das células GABAenérgicas, tá ok? Que produtoras do neurotransmissor GABA, tá? Através dessa inibição, eles vão poder modificar os nossos diferentes estados de consciência. Ou seja, né, resumindo, a gente pode dizer que as projeções glutamatérgicas, ou seja, né, que usam neurotransmissores do glutamato, as projeções glutamatérgicas e GABAenérgicas vão funcionar diferencialmente na vigília e no sono também, tá ok? Vão fazer uma espécie vão promover e deprimir a ativação cortical e a atividade sensorial motora. Ou seja, as projeções GABAenérgicas, as populações de células GABAenérgicas, vão deprimir a atividade cortical e a atividade sensorial motora, promovendo o sono. E as glutamatérgicas vão fazer justamente o contrário, né? Inibir as GABAenérgicas e ocasionar a ativação da vigília, tá ok? Eu vou ter também neurônios colinérgicos e mesopontinos, tá? Onde a acetilcolina ela vai ser liberada em altas concentrações no tálamo e no córtex durante a atividade cortical que ocorre na vigília, tá ok? Então a gente pode ter que a acetilcolina é um dos principais neurotransmissores indutores da ativação cortical, tá ok? Eu vou ter também neurotransmissores monoaminérgicos, que vão usar um tipo específico de neurotransmissor, que eu não vou entrar a fundo nos neurotransmissores, porque em outra videoaula eu posso escolher esse tema e falar somente sobre neurotransmissores. Então eu vou ter a noradrenalina, dopamina e a serotonina. A noradrenalina vai ocorrer naqueles núcleos, tá? Da formação reticular que eu citei anteriormente. A noradrenalina vai estar presente principalmente nos núcleos do locus coeruleus ou coeruleus, tem várias pronúncias aí. A dopamina vai estar no núcleo da área tegumentar ventral e a serotonina nos núcleos da RAF, tá ok? Esses três núcleos são os principais assim na questão da vigília, lá na nossa formação reticular, tá? Naquele tronco lá, na região do tronco, tá? Aquele núcleo que eu mostrei na imagem anterior. E eu tenho sistemas ativadores da vigília localizados no tálamo e hipotálamo, que vão usar principalmente a histamina, tá ok? As hipocretinas ou orexínas ou orexinas vão ser neurotransmissores peptídeos, tá? Neuropeptídeos, tá ok? Que vão estar vinculados
principalmente com funções mais complexas. Comportamento alimentar, estado de vigília, tá? Estado de vigilância, no caso, não vou falar estado de vigília porque senão pode confundir, mas estado de vigilância, tá? A atividade motora e outras funções mais complexas, função neuroendócrina, tá? As hipocretinas vão estar envolvidas nesse tipo de comunicação, tá ok? Durante a vigília. Então aí a gente fecha, tá? A parte da vigília. A gente viu aí claramente como que funciona essa ativação, tá? Através do SARA, sistema reticular ativador, tá ok? Através da formação reticular, que eu acho que eu expliquei claramente o que é e como funciona, tá? Os núcleos, tá? A sua formação e as suas projeções, que vão ser, no caso, o mecanismo mais importante na manutenção da vigília, tá ok? Então agora vamos falar sobre o sono, tá? O sono ele é dividido em dois tipos, tá? Então eu tenho o sono de ondas lentas, que também é chamado de sono NREM, e o sono REM, ou sono paradoxal. Então vamos falar primeiro sobre o sono de ondas lentas, tá? O sono NREM. Eu vou falar aqui sobre as principais características fisiológicas, tá? Os mecanismos. E mais para frente a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo nas imagens, tá? Eu vou mostrar as fases do sono de ondas lentas, tá ok? E a gente vai poder discutir mais características e mais curiosidades. Então, as principais características do sono de ondas lentas vão ser sincronização cortical, tá? Hipotonia muscular e fusos. Hoje, acredita-se que, através das pesquisas, que o principal indutor do sono vai ser o núcleo do trato solitário, que fica na região do bulbo, tá? Esse núcleo, além de várias funções, ele tem a função sensorial, tá? Então, ele hoje acredita-se que seja o principal núcleo envolvido na ativação do sono, tá bom? Na indução do sono. Os neurotransmissores, novamente, eu não vou falar a fundo, a não ser do GABA, que é o mais importante. Então, eu tenho serotonina, o GABA, adenosina e peptídeos, tá? O GABA, pessoal, é o neurônio, é o principal neurotransmissor, na verdade, né? Inserido nos neurônios dessa região, principal neurotransmissor inibitório, tá? Então, a gente tem que os neurônios que vão conter o GABA, eles vão estar localizados em quase todas as regiões do nosso cérebro, tá? Incluindo o tronco cerebral, tálamo, tá? Prosencéfalo e córtex também, tá ok? Então, quais são as principais características desse GABA no sono de ondas lentas? A liberação de GABA ela vai ser maior no sono de ondas lentas, tá ok? Essa informação é importante. E os neurônios GABAergicos, ou seja, que utilizam o GABA, eles vão inibir os neurônios do SARA, o que faz todo sentido, porque o SARA é o sistema reticular ativador da vigília, tá ok? Além de outras funções, né? É claro, tem várias funções. Ali eu tenho vários núcleos envolvendo uma fisiologia muito complexa. Então, o que faz todo sentido, os neurônios GABAergicos inibirem os neurônios do SARA, tá ok? Além disso, eles vão inibir também as transmissões e atividades dos neurônios que vão se projetar ao tálamo e ao córtex, tá? Porque esses neurônios que se projetam ao tálamo e ao córtex vão induzir atividades cerebrais, tá? O que no sono de ondas lentas não é interessante, né? Porque o sono de ondas lentas eu não tenho grande atividade cerebral, tá ok? Então, como eu disse, daqui a pouquinho eu vou falar mais a fundo outras características, né, utilizando imagens, sobre o sono de ondas lentas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o sono REM, tá? O sono paradoxal, que as suas principais características vão ser o eletroencefalograma desincronizado, tá? Que eu já expliquei em outro vídeo, atonia muscular e episódios de movimentos oculares. Por que é chamado de sono REM? REM significa Rapid Eye Movement. Eu tenho uma alta movimentação dos olhos durante o sono REM. Isso, tá? Mediante as literaturas, é porque no ser humano os nossos olhos é o nosso principal, um dos nossos principais sentidos, né? O ser humano é muito visual.
Se você for pegar aí experimentos com ratos, você vai ver que o que eles mexem no sono REM são os bigodinhos, né? O faro lá, a região do faro, né? Porque eles não são animais muito visuais, e sim são animais olfativos. Tá ok? A teoria da interação recíproca é a atual teoria que tenta explicar a mudança do sono de ondas lentas para o sono REM, que vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou ter células que são chamadas de células SP-ON, tá? E células SP-OFF. As células SP-ON, vou tentar resumir, tá? De maneira básica essa teoria. As células SP-ON, os mediadores dela vão ser a acetilcolina, glutamato, a glicina e o GABA. Já as células SP-OFF, eu vou ter noradrenalina e serotonina. Então, essa teoria da interação recíproca é como se fosse um feedback da inativação de uma dessas células, né, as células SP-ON, as células SP-OFF, e a ativação da outra. Bom, no caso, ela se define mais ou menos assim, ó. À medida que os neurônios das células SP-OFF, tá ok? Elas vão se tornando menos ativas, tá? No final do sono sincronizado, tá? No sono de ondas lentas, vai ter início a ativação das células SP-ON, tá ok? No início do sono paradoxal. E no final do sono paradoxal, elas vão diminuir, fazendo com que dê início às células SP-OFF, tá ok? Continuando o ciclo do sono de ondas lentas e sono paradoxal, ok? Então aqui eu posso analisar os sonos pelas ondas cerebrais, tá? Já falei sobre ondas cerebrais, tá ok? Então aqui eu tenho no estado de desperto, né? No estado de vigília, eu vou ter ondas betas, tá? Com alta frequência e baixa amplitude, né? Então aí o sono NREM, sono de ondas lentas, ele é dividido em 4 estágios, tá? O estágio 1 é aquele estágio mais sonolento, né? E a predominância de ondas alfa, tá? No próximo slide eu vou mostrar uma tabela que simplifica e resume todos esses estágios e suas principais características, tá? Só para a gente ver aqui que o sono 4, aqui vou dar ênfase nessa parte aqui agora, o sono 4, ele é o sono mais profundo, né? Você pode ver que eu tenho ondas θ e delta, tá? Principalmente delta. E vou ter ondas de alta amplitude e baixa frequência, tá? Mostrando aí a baixa atividade cerebral. Já o sono REM, ele é chamado paradoxal justamente porque a sua atividade cerebral se assemelha muito ao da vigília, tá ok? Por isso que é chamado de sono paradoxal. É um paradoxo o seu cérebro estar tão ativo enquanto você está dormindo. Por que é considerado sono essa parte? Porque você não está consciente, você está dormindo. Ok? Por isso que é sono REM ou sono paradoxal, tá bom? Então aqui, nessa tabela, não sei se vai dar para ver nitidamente, né? Então aqui eu tenho estágio vigília alerta, né? Qual que é o comportamento? Desperto, alerta com os olhos abertos. E o eletroencefalograma vai representar principalmente o ritmo beta, né? Que é o ritmo da vigília em alerta. Já a vigília relaxada, o que é? Você está desperto, né, consciente, só que está relaxado, né, parado, quieto, com os olhos fechados. O ritmo do eletroencefalograma vai ser principalmente ondas alfa, tá ok? E vai ter mudanças para o ritmo beta em resposta a estímulos internos ou externos. Caso você levante de uma vez, você leve um susto, algo parecido assim, tá? Então, a sonolência relaxada, o que é? É aquele estado de fadigado, né? Cansado, entediado. Aqui, ó, as pálpebras podem ficar estreitas e fechar, aquele momento que você está muito sonolento. Então eu tenho no eletroencefalograma a diminuição na amplitude e frequência das ondas alfa. Tá bom? Cada vez que eu vou diminuindo a amplitude e a frequência, eu vou ter um significado que está lá no vídeo sobre ondas cerebrais, bem explicado. Aí entra o sono NREM, que é o sono de ondas lentas, onde eu tenho estágio 1, 2, 3 e 4. Eu só vou comentar o estágio 1 e o 3 e 4, tá? O estágio 1 é aquele sono leve, naquela hora que você está pegando no sono. Olha só, as ondas alfas reduzidas em frequência, amplitude e porcentagem do tempo presente, tá ok?
Ó, intervalos no ritmo alfa preenchidos com atividade θ e delta, ou seja, ondas de maior amplitude e menor frequência. Os estágios 3 e 4 é o que eu tenho sono profundo, tá ok? No estágio 4, a ativação e o despertar ocorrem apenas com estímulos vigorosos, ou seja, é um sono muito intenso. E no eletroencefalograma eu vou ter muita atividade θ e delta, tá? Como eu já tinha citado. E no estágio 4, a predominância da atividade delta, alta amplitude e baixa frequência. Já o sono REM, o sono paradoxal, é também considerado um sono profundo, tá? Ele tem maior relaxamento por causa da atonia muscular, tá? Também dificuldade de despertar. Começa 50 a 90 minutos após o início do sono, tá ok? Então, eu vou ter vários ciclos de sono REM durante a noite, tá? Não é um só. Você não dorme e tem sono 1, 2, 3, 4 REM, pronto e acorda, tá? Vou mostrar um hipnograma daqui a pouquinho para a gente entender. Tá? E aqui mais algumas características, tá? Movimentos oculares, tal. Aumento acentuado do consumo de oxigênio cerebral, tá ok? E no eletroencefalograma, lembro do estado de vigília alerta, como eu já tinha comentado. Aqui, então, eu tenho representado um sistema de feedback, né? Aqui, ó, núcleos do tronco encefálico que são parte do sistema reticular ativador. Se ele promove o aumento da serotonina e da norepinefrina, eu vou ter a diminuição da acetilcolina e o sujeito vai estar despertando, né? Vai promover o desperto. Se eu tenho a baixa noradrenalina, norepinefrina e serotonina, eu vou ter o aumento da acetilcolina e vou ter o sono REM, ok? Lá no hipotálamo, né, nos centros circadianos, que eu já mostrei, eu posso ter o aumento do GABA, ocasionando a diminuição da histamina, a diminuição da ativação do tálamo e do córtex, levando o indivíduo ao sono. Se eu diminuir o GABA, eu aumento a histamina, aumenta a ativação tálamo e do córtex e vou estar desperto, ou seja, vigília, tá ok? Esse é o sistema de feedback da vigília e do sono. Aqui eu tenho um hipnograma, acima é um hipnograma padrão, tá? É uma média, tá? Cada indivíduo, isso é individual, tá? Cada pessoa vai ter o seu hipnograma representado de uma maneira, cada pessoa dorme de um jeito diferente. Aqui embaixo eu tenho o hipnograma real, só para vocês terem noção do quanto é diferente, tá? Esse de cima aqui é um padrão, é uma média. Então aqui eu tenho representado em rosa a vigília, tá? Daí eu tenho aqui a fase 1 do sono de ondas lentas, fase 2 do sono de ondas lentas, fase 3 e a fase 4, tá? Que é o sono extremamente profundo. Depois eu passo rapidamente pela fase 3, pela fase 2, brevemente pela fase 1 e já entro no sono REM, tá ok? Depois novamente, fase 2, fase 3, fase 4, fase 3, fase 2, sono REM, tá ok? Conforme o tempo, tá, da noite, as fases 4 e 3 elas vão diminuindo e vão predominando fase REM e fase 2 do sono, até você despertar a partir do sono REM, tá ok? Espero que tenha ficado bem claro aqui, tá aqui em cima as cores, está representando cada estágio do sono. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono, tá? O que acontece no nosso corpo quando a gente está dormindo? Apesar de a gente estar dormindo, tá? Durante o sono, o nosso sistema nervoso central ele está em intensa atividade, porque ele tem que manter a nossa quietude, tá? Não é só inibir várias áreas e desligar e atonia, não. Ele está ativo porque ele precisa manter essas características do sono, tá ok? Então, ele vai ser responsável por essa quietude e pela inibição de várias funções, tá? E ativação de outras, né? Porque o sono é a inibição de umas e ativação de outras, não é só inibir, desligou, pronto. Tá ok? Então é importante a gente deixar isso bem claro. Nosso sistema nervoso está em plena atividade, ele não para, tá? Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que entender é que, apesar do bloqueio motor que ocorre
no sono de ondas lentas, tá? Eu tô querendo dizer bloqueio motor, não é atonia muscular, tá? Apesar desse bloqueio motor, a gente se move muito, tá? Várias vezes durante o sono de ondas lentas. Por quê? Porque é importante a gente se movimentar, porque senão ocorre uma compressão da pele, tá? Pelo peso do nosso corpo. E aí pode ocasionar isquemias regionais, não é? Então, por isso que é importante esses movimentos, tá? Espero que esteja dando para ficar bem claro essas interações, tá? Do sono com a nossa fisiologia, tá? Já na fase REM do nosso sono, a movimentação aí já é muito limitada. Eu tenho atonia muscular, tá? O nosso sistema motor é desligado, tá? Por quê? Uma coisa interessante é a gente saber que esse sistema ele é ativado, ou seja, a inativação do nosso sistema motor e a atonia muscular é posta em desativação, né, no caso, porque o sono REM é a fase de predominância dos sonhos, tá? Então, quando esse sistema de inativação muscular falha, é que eu vou ter o sonambulismo, tá? A pessoa vai sonhar e vai se movimentar conforme o sonho, tá ok? Por isso, dessa inativação do nosso sistema muscular, tá? A atonia muscular vai permanecer apenas o movimento dos olhos, tá? Alguns movimentos de face também e ereção peniana, tá ok? Então vamos falar um pouquinho das fisiologias, tá? Respiratória, cardiovascular, tal. Vou falar sobre essas 6 substâncias aqui rapidinho, que é o seguinte: durante o sono eu tenho o aumento da melatonina, da prolactina e das células T no nosso organismo, tá? E a diminuição durante o sono, tá? A partir do momento da vigília já restabiliza o normal. Durante o sono, eu tenho a diminuição da produção das células NK, né, as natural killers, do cortisol e da temperatura, tá? Durante o sono, a nossa temperatura ela baixa, tá? Ali na fase 4 do nosso sono, fase 4 e fase REM, nós temos os menores índices de temperatura no nosso organismo, tá bom? Então, a temperatura varia bastante durante o sono. Então, nos nossos sistemas, o sistema respiratório vai depender da fase. Então, eu vou mostrar nos próximos slides, vou falar especificamente sobre o sistema respiratório, tá? O sistema digestório, durante o sono, eu tenho uma diminuição da sua atividade. Porém, a gente vai ter uma maior motilidade intestinal, né? Uma maior ritmicidade nos movimentos da musculatura intestinal, tá ok? Mas, de maneira geral, o nosso sistema digestório a sua atividade ocorre de maneira mais lenta, no caso, tá? Vai ter uma diminuição da atividade. No sistema endócrino, eu vou ter vários hormônios aí, que eu também vou mostrar no próximo slide, num esquemazinho que mostra os níveis de produção de hormônio dependendo ali dos estados de atividade cerebral, né? Se eu tenho sono, durante a vigília, durante a privação do sono. Então, durante o sono eu vou ter a produção do GH, do hormônio adrenocorticotrópico, tá? Cortisol, aldosterona, testosterona, hormônios gonadotrópicos, progesterona, tá? Prolactina, TSH e vários, tá bom? Já no sistema renal, o fluxo de urina, tá? E a osmolaridade vão oscilar muito, né, durante o ciclo do sono NREM e REM, tá ok? O sono REM vai estar mais associado à diminuição do fluxo de urina, tá? E aumento da osmolaridade, ou seja, vai ficar mais concentrado, né? Então, sono REM eu tenho uma diminuição do fluxo de urina, tá ok? E no sono NREM eu tenho não o aumento do fluxo, mas eu tenho uma certa normalidade, tá bom? Sistema reprodutor, a gente tem no homem a ereção peniana, tá ok? Que ocorre no sono REM, tanto que para diagnósticos de disfunção erétil, existem exames que põem o cidadão para dormir e verifica se no sono REM ele está tendo ereção peniana para ver se o problema é fisiológico ou não, tá? Na mulher, tem descrições também de
hipervascularização vaginal, tá? E secreção vaginal também, e pequena ereção do clítoris, tá ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema respiratório durante o sono. Aqui do lado esquerdo eu tenho o padrão respiratório durante o sono NREM, tá? O sono de ondas lentas, durante o seu período instável, que é o período ali fase 1 e 2, tá ok? Fase 1 e um pedaço da fase 2. Então aqui em cima eu posso ver a inspiração e expiração, tá ok? Aqui o movimento torácico, tá? Juntamente associado com o movimento abdominal, né? E aqui eu tenho a concentração de CO2 e a saturação de oxigênio, tá bom? Agora, já no sono NREM estável, ou seja, fase 3 e principalmente fase 4, olha só um também dos indícios, além das ondas, porque que ele é chamado de sono sincronizado. Olha só, a inspiração e a expiração, o movimento torácico, o movimento abdominal, a concentração de CO2 e a saturação de oxigênio, como é sincronizada, né? Na sua esquerda também agora a gente tem o padrão respiratório do sono REM, que é o sono desincronizado. A gente pode ver que já tem uma total desincronicidade do sistema respiratório. Olha só a inspiração e expiração, o movimento torácico, o movimento abdominal, a concentração de CO2, olha só, e a saturação de oxigênio, tá? Aqui do lado direito a gente tem um hipnograma padrão também, representado aqui com algumas fisiologias. Olha só os movimentos oculares, ó. Vai abaixando conforme estágio 1, 2 e 3, ela abaixa levemente, mas ainda tem. Aumenta consideravelmente no sono REM, tá vendo? Os músculos do pescoço, os movimentos durante o sono REM, lembrando da atonia muscular, olha aqui bem representado, eu não vou ter, quase não vou ter, né? A frequência cardíaca, você pode ver que nos estágios 1, 2 e 3, ela já vai diminuindo, né? O estágio 1 ali é sonolência, estágio 2, frequência cardíaca diminuindo, e no sono 4, eu tenho frequência cardíaca muito baixa, tá ok? Muito baixa sim. Ele é relacionando com os outros padrões de frequência cardíaca, tá? Então, assim, baixa num certo padrão. Já no sono REM, eu tenho o padrão de frequência cardíaca da vigília, tá ok? Então a gente pode perceber que bem aqui essa oscilação da frequência cardíaca em relação às fases, tá? Aqui de novo a frequência respiratória, olha só, ela vai num patamar homogêneo, depois se altera, né? Como a gente já viu aqui nos outros padrões. Essa imagem mostra também uma evidência do porquê que é o sono paradoxal. Em amarelo, eu tenho a atividade do nosso cérebro, a alta atividade. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho a vigília, tá ok? No centro, eu tenho sono de ondas lentas, olha só, pouca atividade cerebral, tá ok? Já no sono REM, sono paradoxal, eu tenho novamente alta atividade cerebral, e o que a gente pode pôr lado a lado com a vigília, né? Por isso que é um paradoxo. Olha a imensa atividade cerebral e mesmo assim a gente continua dormindo, ok? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro. Tentei resumir o máximo possível. Então aqui eu tenho as referências bibliográficas que eu usei. Utilizei o Guyton, tá? E o Vander com algumas imagens. A parte do sistema da formação reticular, principalmente no Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Agora, a teoria do sono em si, e da vigília e do ciclo, eu tirei do livro Medicina e Biologia do Sono, tá? Do Instituto do Sono de São Paulo, do autor Sérgio Tufik, que atualmente é presidente do Instituto do Sono, tá? É um livro magnífico que tem, assim, demonstra a fundo vários experimentos, então para quem tem interesse pelo assunto é legal procurar, tá? Medicina e Biologia do Sono. Então é isso aí.